todos bem-vindos a mais um Pod Jus, o seu podcast jurídico. E hoje nós temos um tema extremamente relevante. Aliás, o mundo está de olho nisso: violência obstétrica. E para falarmos sobre assistência baseada em evidências, nós temos duas referências e eu os apresento agora. A doutora Laís Najara, doula, educadora perinatal, orientadora de cuidados com recém-nascido e consultora em amamentação. E o doutor Pedro Borges, médico, ginecologista, ultrassonografista, defensor da medicina baseada em evidências e o protagonismo feminino. Ao meu lado sempre ela, doutora Suelen Benigno. Que papo bom teremos hoje, né? Bem o nosso lugar, né? Sim, hoje será esclarecedor. Vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre violência obstétrica. Teremos aqui convidados incríveis. Bom, e para começar, como vamos identificar o que é violência obstétrica? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Começo com o doutor Pedro. Obrigado. É um prazer estar aqui hoje na presença de vocês. É sempre um prazer falar sobre esses temas tão polêmicos, né? Toda vez que me chamam para falar sobre violência obstétrica, é um tema que, né, a gente precisa ter muito cuidado na nossa fala, porque a gente deve individualizar cada caso, né? A gente deve saber das nuances de cada parto, de cada gestação, para a gente poder falar com muita propriedade sobre o assunto, né? A violência obstétrica nada mais é do que processos e práticas que podem ser feitas em prejuízo da mulher, ou seja, é uma mulher que ela vai sofrer violência tanto psicológica ou física e pode estar atrelado tanto a profissionais de saúde como até familiares podem praticar esse tipo de violência contra a mulher, tanto no pré-natal como na hora do parto, né, o momento mais frágil da mulher, como no puerpério também. Então, o conhecimento dessa mulher em relação a tudo que ela vai passar é de fundamental importância para a gente evitar que isso aconteça. Aqui já temos uma clareza. O momento não é só o momento do parto, é isso? Não é o momento só do parto. É todo o processo gravídico puerperal, ele envolve a violência obstétrica. E o autor da violência não necessariamente será o médico. É isso? É interessante a gente pontuar que quando a gente fala de violência obstétrica, a gente pode associar a bater, né, a algo físico. Mas como o Pedro comentou, ela tem esse caráter, ele pode ter esse outro caráter, né, de violência psicológica, de acuar a mulher ali naquele momento. Então, várias fases pode sentir isso. Demorou para nós... Para a sociedade perceber isso, que isso acontecia? É interessante porque é um processo cultural mesmo. Qual o marco para o pensar sobre isso? É de um tempo para cá, não é assim? Bem recente. Exato. O que a gente vai começar a pensar? Antigamente eram parteiras que faziam os partos. Iam na casa da mulher, né? A mulher tinha o parto em casa. Depois teve um processo de modificação da medicina e o médico virou o centro desse parto, né? Ou seja, a mulher agora ela tem que ir para o hospital porque o médico está lá, né, no hospital. Então ela ia para lá e o médico, como centro do detentor do conhecimento todo, fazia tudo como mandava o figurino da medicina, né? Então, do que se sabia até então, eles praticavam de uma forma, de uma cartilhazinha, como todo mundo ia ser dessa forma, né? Depois disso, começou a entender melhor o processo, né? Porque tem raízes que não se faziam mais dentro do hospital, mas que eram muito benéficos para a mulher, e tinham coisas, né, dentro do hospital que poderiam ajudar essa mulher que em casa ela não tinha, né? Então é uma junção de coisas que a gente tem que fazer para o parto acontecer da melhor forma possível e chegar em segurança lá no finalzinho. O momento que a gente entendeu o que era violência obstétrica é uma coisa realmente muito recente. O termo violência obstétrica é um termo de anos atrás, poucos anos atrás. Então, são coisas que com o passar do tempo a gente foi verificando o que era benéfico, o que não era benéfico para cada paciente, né? Entendi.
E para gestantes que estão nos assistindo agora, né? A violência obstétrica ela pode ocorrer em várias etapas, como o senhor afirmou. Exemplos práticos, por exemplo, que o senhor já mais ouviu, mais tem ciência de relatos de tipos de violência obstétrica também, a Laís, né, que acompanha várias gestantes, que já foi relatado assim para vocês. A gente começa no pré-natal, né? Então, no pré-natal, aquela paciente que sai da consulta cheia de dúvida. Então, ela foi para a consulta, ela não conseguiu resposta, né, do que ela estava em dúvida, e isso já pode ser configurado como uma violência contra essa mulher, porque ela está sendo privada de informações importantes. Uma paciente que chega e alguém fala que ela não tem condição de parto normal. Não, tu é muito pequena, tua bacia é muito estreita. Isso mina a confiança dessa paciente, e isso no trabalho de parto ela vai lembrar disso, né? Mesmo que ela queira muito o parto normal, ela vai lembrar que alguém falou para ela que a bacia dela é estreita, e isso vai minar a confiança dela conseguir parir. No parto, né, muito importante a gente falar sobre isso, que no parto é muito fácil de encontrar paciente que tá com vontade de gritar, né, e chega alguém e fala assim, não é para gritar, né? E a gente sabe que o grito, ele é fisiológico também, ele faz parte do trabalho de parto. E mandar uma mulher não gritar também vai ser configurado como uma violência contra essa mulher. Além de apertar a barriga na hora que o neném está nascendo. Algumas manobras. Colocar ocitocina quando as contrações já estão efetivas, né? No pós-parto também, então, a amamentação, né? Se vai chegar uma pessoa e falar assim, não, teu leite é fraco. Demais. Eu ouvi demais. Você não vai ter produção de leite. É uma questão cultural fortíssima, porque se você parar pra pensar, mãe não fala isso, mãe fala, mãe avó fala. Porque ela foi ensinada dessa forma, e vamos aqui também dar o desconto, não é? Exato. Ela foi ensinada assim, a avó acaba falando, mas nós temos esse papel importantíssimo, e é por isso que estamos aqui hoje tratando sobre essa temática. A disseminação de informação é uma das coisas mais importantes que aconteceu nos últimos anos. E é por isso que a gente tem conseguido identificar cada vez mais violências obstétricas, né? Porque antes era isso, era cultural. Ela aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a avó dela, e isso virou uma normativa. Era tudo certo, era exatamente isso. Antigamente se falava em episiotomia para toda primigesta. Então, toda mulher que tinha o primeiro filho era para fazer episiotomia. De repente, quem está assistindo não sabe o que seria episiotomia. Eu falei, isso é episiotomia. Opa, não saiu, mas é isso aí, episiotomia. Episiotomia. Isso. A episiotomia, ele é um corte no períneo da mulher, quando o bebê está pertinho de nascer, ou seja, o neném está coroando, e aí fazem um corte na vagina da mulher para aumentar esse perímetro e o bebê nascer, né? Atualmente a gente se vê cada vez mais frequente que esse corte no períneo ele não é necessário, né? Então, quando pensam em fazer episiotomia é para facilitar a saída do neném e para evitar uma laceração mais grave. É essa a justificativa que dão para fazer a episiotomia. Mas os artigos científicos baseados em evidência mais recentes mostram que não existe benefício nenhum em fazer episiotomia. Eu estou há anos sem fazer episiotomia e cada vez estou mais consciente de que realmente não há a necessidade de a gente fazer essa episiotomia. Mas aí quando o profissional fala, tem que ser assim, a paciente também não é violentada nesse momento por conta da força que ele tem do ponto de vista técnico naquele momento, e ela falar, não, eu não quero. Exatamente. Aí que entra parte da informação, aí que entra parte do plano de parto. No plano de parto tem que estar descrito que essa paciente ela não quer esse procedimento. Existem procedimentos que a paciente pode sim negar durante o trabalho de parto dela, e a episiotomia é um dos procedimentos que ela pode sim negar a ser feito. Agora tem um ponto aqui que é bem delicado e precisa ser mencionado. Temos a paciente e por outro lado também temos o profissional, o médico. O conhecimento técnico, a evidência científica e a vontade desta mulher. Então, nem tudo é violência obstétrica. Sim. Como mensurar para que as coisas aconteçam em respeito à evidência científica, mas, antes de tudo, também em respeito a essa mulher, essa mãe, que é protagonista desse momento. Exato. Eu falo tudo é a base do diálogo, né? Quanto mais a gente conversa
a ter relação médico-paciente melhor. Eu atendo plantão, né? Então, atendo pacientes que eu nunca vi na vida, que eu só vou conhecer no momento do trabalho de parto. Então, eu sempre chego, me apresento para essa mulher e falo todos os procedimentos que eu vou realizar nessa mulher. E aí eu espero que ela concorde comigo ou não, tá? Ah, doutor, mas e se alguma coisa que ela negar tenha a ver com o risco de acontecer alguma coisa com ela ou com o bebê dela, né? Então, quando a gente envolve segurança, né? Então, a gente precisa falar para essa paciente o que está acontecendo. Olha, gestante, seu bebê está em sofrimento fetal e eu preciso fazer tal procedimento. Quando acontece esse tipo de coisa e você tem uma boa relação médico-paciente, ela vai acatar o que você está pedindo, né? Então, se é uma paciente que quer muito parto normal, mas eu estou vendo que eu vou precisar indicar uma cesariana, né? Eu converso com essa paciente, explico por que eu estou indicando uma cesariana e, geralmente, são pacientes que vão acatar minha decisão, porque a gente consegue estabelecer uma boa relação médico-paciente, né? Então, quando a gente vê que tem alguma coisa fugindo do controle da gestante e ela tem a confiança nesse médico, ela vai acatar qualquer coisa, até uma episiotomia, ela vai dizer assim, não, doutor, pode fazer a episiotomia, né? Então, a gente também aqui, a gente está falando sobre violência obstétrica, mas o médico, ele não pode nem deve ser o vilão da história, né? Exato, é desse sentido que eu estou falando. Porque os obstetras, eles estão lá para salvar vidas. Ninguém saiu de casa pensando, eu vou lá mutilar o órgão genital de uma paciente, eu vou lá fazer com que um bebê nasça mal. Todo mundo quer o melhor para aquela paciente, né? Embora isso ainda ocorra em algumas situações. Exato. E a gente tem que lutar muito em relação a atendimento antes do parto. É exatamente isso que vai fazer toda a nossa diferença em qualquer lugar. Para o médico obstetra, e eu falo isso para os obstetras que estão assistindo agora nesse momento, porque eu tenho certeza que vários colegas estarão assistindo, descrever tudo em prontuário. O prontuário é a nossa defesa médica, né? E aí a gente precisa escrever tudo o que a gente está dizendo, a gente precisa se atualizar sempre, então... Toda a documentação médica necessária. Exatamente. Porque protege paciente e protege o profissional médico. Exatamente. Quem atua no direito médico e da saúde, a primeira orientação é justamente nesse sentido, que se tenha segurança nessa documentação. O termo de consentimento, por exemplo, pode ser aplicado na questão do parto? Claro, a gente tem vários TCLS que, inclusive, precisam ser assinados no momento que a paciente entra no hospital, tanto para o parto normal como para a cesariana. O que eu tenho visto na minha prática é que vários TCLS, eles são desatualizados. Tem muita coisa que a gente precisa ver, atualizar, escrever melhor esses termos de consentimento para que cada vez mais a gente tenha acesso, né, e essa parte jurídica fique muito mais amarradinha e dentro do que a gente preconiza para a medicina baseada em evidência. A vida do profissional médico, da saúde, os profissionais da saúde no geral, é bem intensa, nós sabemos disso. E às vezes não se dá tanta importância para essa burocracia no entorno da atuação médica. O prontuário é um documento importantíssimo. Se eventualmente, em algum momento, você enfrentar um processo judicial, será nele que você vai encontrar os caminhos para a defesa. E o contrário também, não é? Sim, exatamente. O paciente também encontrará lá, vai encontrar no prontuário tudo que ela precisa para judicializar, se for necessário. Quando você me perguntou sobre isso, esses procedimentos, por exemplo, a gente tem o procedimento do vácuo extrator e do fórceps. Eu sempre explico para minhas pacientes numa consulta de pré-natal sobre esse procedimento. E se a gente precisar desse procedimento, você aceita que ele seja feito? Doutor, eu não gostei de como é feito esse procedimento, eu posso me negar? Até pode se negar, mas qual é o próximo passo que a gente tem? É uma cesariana. Então, você vai colocar no seu plano de parto, eu não quero fórceps, eu não quero vácuo extrator. Mas aí você não pode se negar uma cesariana se a gente vê que o neném está pertinho de nascer e existe um sofrimento fetal identificado ali. Então, identificou o sofrimento fetal. Seria muito mais simples colocar um fórceps ou um vácuo extrator e esse neném nascer. Mas se está contra essa vontade da mulher, o próximo passo nosso é seguir para uma cesariana,
desde que ela entenda os riscos, né? Então, como é que a gente sabe desses riscos? Poxa, é muito mais simples eu puxar um neném que está pertinho de nascer. Se a gente for pensar que vai para uma cesariana, existe a demora de levar para uma sala de cirurgia, de anestesiar, de começar a cortar essa paciente até chegar ao acesso no neném. Então, ela está sabendo do risco e ela está assumindo esse risco, tá? Então, a gente também tem que pensar nisso também. Tudo documentado, todos ali protegidos. O protagonismo da mulher se justifica em relação a isso também, porque ela tem que saber todos os riscos e todos os benefícios de tudo. Até para que ela tenha condições de fazer a escolha. Exatamente. Não é ela a protagonista? Exatamente. Quando a gente fala de cesariana e a gente vai para eu não quero parto normal, eu quero cesariana, mas indo para uma cesariana informada, sabendo de todos os riscos, de tudo que ela está abrindo mão, né, escolhendo esse parto. Então, vai muito além de e uma receita de bolo para todo mundo. Cada pessoa... Aí tem que ser individualizado, É individualizado, não é? exatamente isso. Afinal de contas, é uma mulher, ela é única. O plano de parto tem que ser individualizado. Tem que ser não serve individualizado. o mesmo plano para todas. Exato. Até porque nós temos vontades diferentes, percepções diferentes sobre tudo que está sendo discutido ali. Então, essa decisão deve partir de um consenso entre o profissional médico, porque é ele que tem o conhecimento técnico, é ele que, à luz das evidências científicas, vai apontar para a paciente o caminho da melhor escolha. Mas quem decide é ela ou o neném? Aí Isso é, quem decide, é ela ou o bebê? Fica o questionamento. Fica a pergunta, não é? Fica. Quem de fato decide, né? Fica. Outra questão também é que a mulher ela deve perguntar durante a consulta todas as suas dúvidas, né? Pelo que eu percebi. Sim. Existem os profissionais que de fato eles vão informar tudo. Já outros não, né? Tem aquela consulta que chama de rotina, né? Como ela faz a ultrassom, ver como tá o bebê. Então, assim, é importante perguntarmos todas as nossas dúvidas. E se acontecer isso? E se surgir determinada situação? Quais são as possibilidades, né? Para que, de fato, a mulher tenha consciência se ela está sofrendo ou não uma violência obstétrica. E é importante aí, um termo que eu não conhecia, que era assim... veja a sua equipe. Eu achava que para ter o neném eu precisaria só do médico. E aí, veja a sua equipe. Depois que eu tive o bebê foi que eu entendi que precisava de fato de uma equipe. Sim. A doula é super importante. Ainda tem a parte da enfermeira, né? Isso, tem a enfermeira obstetra. O médico, o pediatra. E qual o papel da doula nesse processo? É legal a gente pontuar que a doula ela vai ajudar nesse processo de informação. Porque, veja, às vezes a mulher sai do pré-natal com mais dúvidas, né, do que ela entrou. E a gente vai fazer essa ponte ali, educando, né? Fazendo a educação perinatal, tanto com a mulher, como também com a família dela, o companheiro. Então, a gente vai construir juntos essas informações, baseadas em evidências. Eu sempre falo que eu não tiro coisas da minha cabeça, né? A gente vai para a literatura médica, para os artigos, para as evidências atuais, para poder educar essa família e essa mulher, como protagonista, poder decidir, né, o que ela precisa, né, qual é o parto que ela idealiza, como ela quer receber o filho dela, quem ela quer no momento, porque isso também é protagonismo. Tá? Se ela escolhe quem está junto com ela, ela está ali... A música que ela quer ouvir na sala. Se ela quer as parto. luzes, né, se ela... quer receber o bebê dela ali, a posição, então tudo isso vai influenciar na experiência dela. Eu sempre gosto de comentar que se a tua experiência de parto foi boa, você vai querer parir de novo, você vai querer viver de novo aquilo ali. Uhum. Agora, se foi um dia traumático, violento, você vai ainda recuar ali. Será que eu quero viver isso de novo? Será que vale a pena? Então vai dizer até o tamanho da tua família. E a gente vai fazer esse papel, essa ponte entre a equipe, né, principalmente os profissionais que atuam de forma técnica, porque é legal comentar que a doula ela não tem responsabilidade técnica. Tá bom? Nesse processo, nós vamos ter esse caráter informativo, emocional, né, de suporte mesmo. A gente pode encaminhar profissionais que a gente sabe que trabalham ali numa linha de assistência baseada em evidências. Eu também gosto de falar que a doula sabe quem é quem nesse cenário. Ela sabe quem trabalha
com medicina baseada em evidências e quem não trabalha. Então, nós podemos concluir que o termo parto humanizado, muito mais próximo do comercial, do mercado, está obsoleto, não é? Sim. Eu vejo que vocês repetem constantemente e a partir dos estudos também concluo que o que pesa é a evidência científica. É o óbvio, né? Ter empatia, ser humano é o óbvio num processo Exatamente. como esse, não é? Sim, porque todos nós somos seres humanos, então o que a gente vai buscar é respeitar a individualidade dessa mulher, principalmente da mulher, que ela vive inteiramente aquele processo, mas também do companheiro, né, da companheira, de quem está ali junto com ela, e a forma como que ela quer receber o filho dela, né, o bebê dela, porque isso vai trazer uma boa experiência de parto. E aí, nem sempre uma boa experiência de parto termina em um parto normal, às vezes que ela idealizou, né, pode também acabar ali numa cesariana, e tudo bem também. Tá? É importante a gente respeitar o que ela quer, qual a experiência que ela quer ter. E eu sempre falo também que a gente vai pensar num parto possível. Esse sempre- ponto eu ia fazer o recorte. Nem sempre Vamos respeitar o que ela possível, né? quer, mas O que é possível? o que é possível O que é para ela possível naquele pra aquela- momento, porque é aquele viés que estávamos tratando agora há pouco, não é? Exato. O médico não é o vilão, existem o ponto de vista técnico que ele vai ter que decidir Exatamente. ali Exato. naquele momento, né? Em razão da necessidade. Mas eu compreendo a sua colocação. Tem situação que não dá, né? Isso, é o parto possível. O que a gente tem ali naquele cenário? Às vezes a mulher, ela teve um pré-natal tranquilo, vai evoluir no trabalho de parto espontâneo e na maioria das vezes vai dar tudo certo ali, né? Ali, entre aspas. E às vezes essa mulher precisa ter alguma intervenção, né? Precisa induzir, precisa, quem sabe, né? O suporte ali do fórceps, do vácuo. Da Ocitocina. ocitocina, a gente vai ter ali alguma intervenção. Desculpa. Às vezes ela idealizou um parto natural, sem intervenções, mas aí no final precisou de uma intervenção. Então, é o que é possível. Dentro da realidade também que a gente tem, é legal falar disso. Então, é possível um planejamento através do plano de parto, uma conversa com o médico, com toda a equipe, com a Com doutora toda a Suelen equipe. muito bem lembrou. Aliás, a pediatra nesse momento também é muito importante, né? Eu lembro do meu parto do Arthur, que foi totalmente natural, por opção do papai e da mamãe. Não foi tão fácil, mas foi possível, deu certo. E eu me lembro perfeitamente na hora do parto, a pediatra tão preocupada com a questão Do clima. climática, né? Do clima, né? Ambiência. Do ambiente, a ambiência, essa é a palavra mais adequada. Obrigada, doutor. E ela dizia, vamos deixar mais quentinho, né? Porque ele está chegando. Isso é muito legal, né? Pensar, a equipe pensar em conjunto para que tudo funcione muito bem. Então, tem o plano de parto nesse diálogo com toda a equipe. Posteriormente, tem o próprio parto em si e a doula está lá. É isso, doutor? Como é que o senhor enxerga esse papel? A doula é fundamental. A gente precisa de uma doula em todo o parto, sem dúvida nenhuma, e isso não é achismo meu, é baseado em evidência também. Mais uma vez. Existem artigos que mostram que a taxa de sucesso e de experiências positivas, sem dúvida, A melhor. própria Organização Mundial de Saúde nos dá indicativos disso, não é? Exatamente. Eu costumo dizer que as doulas, elas são nossos anestesistas sem usar os fármacos, né? Então ela traz um conforto, ela traz uma tranquilidade para essa paciente, para ela viver o processo dela tranquila, né? O médico, ele tá ali, eu sempre falo isso para todo mundo também, que a mulher ela consegue parir com, sem e apesar do médico, né? A gente tá ali, a gente precisa estar ali como o seguro do carro. Tá ali, mas ninguém quer usar, né? Então deixa o médico quietinho ali por trás das câmeras, a mulher como protagonista, a doula ao lado dela dando o suporte necessário para ela conseguir vencer esse processo, porque realmente não é um processo fácil, né? E o médico tá ali por trás, assegurando a segurança dessa paciente. A minha esposa briga comigo quando eu falo isso, porque ela diz, então ninguém vai te contratar, você tá dizendo que não precisa do Faz uma médico, propaganda tão grande. né? Mas a paciente, em saber que eu estou lá por ela, ela não vai precisar se preocupar com a segurança do neném, porque se você for para um plantão, você vai chegar lá, meu Deus, será que tá tudo bem com o meu bebê? Será que vai estar tudo bem comigo? Será que vai estar no plantão? A paciente sabendo
que é o médico dela, que ela está segura em relação a isso, ela não precisa se preocupar com o que vai acontecer. E com papéis bem definidos. Porque né? tem alguém lá para isso, né? Exatamente para isso, para assegurar que vai estar tudo bem de verdade. Eu falo isso para os meus pacientes, eu vou estar lá, quietinho na minha, você vai viver o seu processo, você é a protagonista da história, e se precisar de mim, eu estarei lá por você, né? Então é exatamente isso que eu quero que elas levem, e com a função da doula primordial. A gente está falando de informação. Tem muita coisa que a pessoa nem vai pensar sobre isso quando está gestante, principalmente a primeira vez que está gestante. Eu vou dar um exemplo que é hemorragia pós-parto. Tem muita mulher que sangra muito no pós-parto, só depois que, ixi, eu tive hemorragia pós-parto e nem sabia. E existem protocolos, medicações e tudo mais que a gente faz nessas pacientes no pós-parto. E é uma das coisas que eu converso com minhas pacientes no pré-natal. Por quê? Porque se acontecer, ela já está ciente de quais são os protocolos, quais são os processos, o que precisa fazer se acontecer um sangramento muito intenso no pós-parto. Então, é uma das coisas dá para colocar até no plano de parto. O que eu devo fazer se eu começar a sangrar demais no pós-parto? Então, são muitas informações, sempre vai ter muita informação, sempre vai ter uma coisa ou outra, obviamente, que não vai dar para conversar sobre tudo, né? Mas se você tem um médico que você confia, um médico atualizado, um médico competente, vai acontecer da melhor forma possível, né? Por conta do diálogo. Agora, não seria estranho já na 37ª semana a abordagem médica? Vamos marcar a sua cesariana? Ou então a própria mãe tomar a iniciativa? Já quero marcar, doutor. Como é que está o Brasil nessa questão? Na via de parto, culturalmente, se a gente pegar na década de 90, era chique ter cesariana, né? Então as mulheres queriam ter cesarianas porque era high society, todo mundo tinha cesariana. E de uns tempos para cá a gente percebeu que, por conta dessa difusão de informações, da gente falando sobre isso, falando sobre os benefícios do parto normal, existem ondas de humanização que a gente fala. A gente tem um trabalho de formiguinha que a gente fala também, de que a gente está implantando conhecimento na cabeça das mulheres de que a gente tem que resgatar esse parto, né? Então, cada vez mais a gente tem visto mulheres querendo parir, de verdade. Vocês possuem até uma roda de conversa, né? Que traz... Qual é o nome da roda de conversa mesmo? A roda girassol. Roda girassol. Inclusive, Isso. foi nessa roda, desde que eu engravidei, eu tinha muito medo de perder meu bebê. Falei assim, não, tenho muito medo de acontecer uma coisa com essa criança. Aí eu decidi que ia ser cesariana. Nem passou pela cabeça ser parto normal. Eu tinha tanto medo de perder esse menino que eu falava isso. E aí a Laís me convidou pra ir nessa roda. E aí chegou lá e eu falei, eu não dou conta de colocar um menino pra fora, não. Meu Deus do céu. E várias pessoas me diziam isso. Nem tenta, que você não vai conseguir. E aí eu levantei a possibilidade de ter o João Gabriel de parto normal. No finalzinho, devido a essa construção que eu tive, né, de que eu não daria conta, e várias vezes ficava assim, ó, não tenta, tá? Nem tenta, que você é fraca, você não vai conseguir. E aí ele sentou, bem no finalzinho, e aí eu falei assim, não, tenho medo, tô com muito medo de perder. Fui, aí parece que eu tava perdendo líquido, e aí, quer fazer cesariana? Eu, sim. Então, essa construção, como você falou, né, que a gente passa por uma construção que vai trazendo os medos. E a gente até acha que uma cesariana seria mais simples. Não sei como seria um parto normal, mas a minha cesariana não foi tão simples, a recuperação, né? Sim. Eu senti bastante, porque o neném precisa da gente. E querendo ou não, você tá ali bem debilitada, porque você passa por uma cirurgia. Sim. E aí, como é que a mãe fica nessas circunstâncias, Sim, né? É interessante comentar que o que vendem pra gente é que você não vai ter dor, que é rápido, é cômodo, né? Você só agenda ali. E, na verdade, não. Algumas mulheres, né, não vão sentir maiores coisas e, enfim, o pós-operatório vai ser mais tranquilo. Mas para a grande maioria vai ser muito difícil. Né? Ela vai ter dificuldade ali nos cuidados com o bebê, amamentação. A maioria das mulheres que vão passar por cesarianas, principalmente as eletivas, né, agendadas, elas vão ter mais questões ali, principalmente com a amamentação e os cuidados com o bebê. Sim. Porque você precisa dar sempre do suporte de alguém, né? E é legal falar que a gente aqui não está demonizando a cesariana, tá bom? A mulher, ela tem total autonomia para escolher,
né? Por que a gente fala tanto parto normal, parto natural? E o profissional dever de explicar sobre, não é? Exatamente. Porque qual que é o benefício? Né? A gente tem inúmeros benefícios do parto normal. Então, por isso que a gente encoraja. Mas se a mulher decide, olha, não, eu quero isso aqui, tá tudo bem. Você não vai ser menos mãe ou menos... E a violência obstétrica aconteceria somente no parto normal, doutor? Não, de forma Algum nenhuma. outro exemplo aí que nós poderíamos ter para quem está em casa, de repente, tentar identificar? Na violência obstétrica na cesariana, amarrar a mãe, né? Acontece muito de estar os braços amarrados, contidos ali, uma sedação, né? Então, às vezes a mãe nem vê o neném nascendo porque ela tá apagada, né? O neném nasce e vai direto para outra sala, não tem um contato pele a pele, então é muito importante o neném nasce na cesariana e também ter o contato pele a pele, mesmo sendo cesariana. Imediato, né? E é muito cômodo já tirar o neném e já levar para pesar, para medir e não trazer esse bebê para a mãe, né? Então são questões assim que podem acontecer e a gente pode sim caracterizar como uma violência obstétrica. E isso não acontece só na rede pública, não é? Pelo contrário, às vezes a gente tem muito mais casos de violência obstétrica acontecendo em esferas particulares do que públicas, né? Existem casos até famosos, né, de pacientes que em São Paulo, Rio de Janeiro, que sofreram violência obstétrica de profissionais que seriam, né, particulares, que são caros, né, pra gente dizer assim, e que a paciente ainda assim sofreu violência. Então, não é porque você tem um grande poder aquisitivo que você não vai sofrer nenhum tipo de violência obstétrica. Como combater? A pergunta agora para o médico ginecologista obstetra e para a doula. Na sua atuação profissional, de que forma o senhor, enquanto médico, pode combater a violência obstétrica? Isso aqui que a gente está fazendo hoje, é disseminar informação de toda a forma que a gente conseguir, vai ser a melhor coisa que a gente tem para fazer por todos os pacientes. Não só as minhas pacientes de consultório, mas que todas as pacientes, doutor, eu não tenho como contratar uma doula, eu não tenho como fazer a consulta de pré-natal num médico que seja nessa mesma linhagem de pensamento. Mas se ela está no Instagram olhando médicos humanizados, doulas, no YouTube, se ela está estudando sobre o assunto, ela corre muito menos risco de sofrer uma violência obstétrica. Exatamente através disso. Ela vai devagarzinho estudando sobre, fazendo o planozinho de parto dela mesmo sozinha ali, ela pode levar esse plano de parto no dia que ela tiver em trabalho de parto na maternidade, porque por mais que seja, eu vou parir no SUS, e o plantão do SUS é um plantão movimentado. Em geral, eu como médico obstetra, se uma paciente chegar com um plano de parto, é mais difícil, né, eu ter que parar para ler o plano de parto, discutir com essa paciente. Mas vai ter que fazer isso. Mas se ela trouxer isso, todos os profissionais já vão olhar ela de uma maneira diferente. Vai dizer assim, ó, aquela paciente, ela estudou, então ela tá sabendo de mais coisas. Então eles vão ter muito mais cuidado com esse tipo de pacientes, sem sombra de dúvida. E em regra, é fácil protocolar esse plano? Já eu fiz todo o meu pré-natal pelo SUS. E aí eu pesquisei, fiz meu plano, e aí eu chego na maternidade. É fácil esse protocolo em regra? Não é fácil, não é fácil, exatamente porque a gente tem barreiras e, bom, principalmente se a gente não está falando de capitais desenvolvidas, né? Nas capitais desenvolvidas existem várias estratégias de protocolo desse tipo, mas em outros locais, obviamente, é trabalho de formiguinha. Se a primeira fizer, vai começar a chamar atenção, a outra vai fazer, vai chamar atenção e daqui a pouco vai ter que ter um protocolo específico para esse tipo de coisa. E o Brasil, né, é um país cesarista, né? Se eu não estou enganada... Um dos maiores do mundo, sem dúvida. Estaria em segundo lugar no ranking, se eu não estiver enganado. Mas precisamos pensar e falar mais sobre tudo isso. E mortalidade materna. Passa pela violência obstétrica também? Poderia, em grande parte, ser evitada? Passa, com certeza. O que a gente fala sobre mortalidade materna é que a grande maioria dos casos são casos evitáveis, né? Que a gente poderia evitar que essa mulher fique em óbito.
E o que a gente fala sobre isso mais é em relação, não só em violência obstétrica, mas atualização profissional. Os profissionais, eles têm que estar sempre indo a congressos, se atualizando, as maternidades sempre têm que fazer reciclagem desses profissionais, e realmente eu não estou falando só dos obstetras, eu estou falando das enfermeiras, dos técnicos de enfermagem, do maqueiro, do porteiro. Então todo mundo ele precisa estar muito bem atualizado para a gente lidar com as eventualidades. Obstetrícia, a gente sempre fala também que é uma caixinha de surpresas, né? Tem muita coisa que está acontecendo tudo bem, está tudo muito certinho, e aí de uma hora para outra pode acontecer alguma intercorrência e a gente precisa agir muito rápido, né? Então a questão maior é prevenção, né? Então, através da prevenção, é uma paciente que está com pressão alta, existem medicações específicas, exames específicos que essa paciente precisa fazer, né? E durante o trabalho de parto, precisa estar um olhar mais vigilante, principalmente para as pacientes de alto risco, né? Diabéticas, hipertensas, que tem algum outro problema de saúde, a gente precisa realmente estar muito mais vigilantes em relação a elas, para a gente diminuir esses casos de mortalidade materna. Na prática, o que você identifica como maior dificuldade para esse parto, com essa assistência em evidência acontecer? Acho que é a própria atualização dos profissionais. Eu gosto de comentar que toda pessoa que trabalhasse acompanhando gestantes ali naquele, tanto durante a gestação, parto e no pós-parto, devia ter o curso de doula. Ah, você vai ser doula também? Não necessariamente, mas o olhar ele é diferente, né? Então, você ia olhar para aquela parturiente, né, depois do parto, para aquela gestante, diferente. A assistência ia ser melhor, porque a violência obstétrica ela vai permear tudo isso. Gestação, parto, pós-parto. E aí a mulher tendo informação, sabendo o que quer, tende a ser melhor a experiência que ela vai ter. E o que a gente percebe é que uma mulher que ela não tem tanta informação, os riscos que ela corre são muito maiores. Né? Se ela tem uma acompanhante, por exemplo, a figura do acompanhante é muito importante. Se ela tem um acompanhante que é totalmente alheio àquele processo, ele não acompanha ela na consulta de pré-natal, ele fica ali, ele não sabe o que fazer, ela também está sofrendo violência. Sim. Entendeu? Porque ele podia, de repente, como o Pedro comentou, numa situação de hemorragia pós-parto, ele dá uma assistência melhor ali. Olha, eu tô achando que o sangramento dela tá intenso. Então isso vai também melhorar a experiência e até salvar vidas. Então eu acho que são esses caminhos que a gente vai percorrer mesmo, de informação, de empoderar essa mulher. Tá? Hoje a gente você abre, sei lá, a internet, muita informação, muita coisa. Mas muitas vezes eu não tenho ali uma organização, né? Não está sistematizado. Por exemplo, se você buscar lá no Google, plano de parto, vários livros, né? Várias páginas. O obstetra não consegue, né? Exatamente. Então, se eu... e aí ainda falando do que a gente comentou, se eu coloco o pé no chão, vejo o que é possível eu detalhar aqui, eu vejo qual é a maternidade que eu vou, qual é o hospital, qual que é a realidade, as chances de eu descrever no meu plano de parto algo mais fácil de acontecer, palpável, e consequentemente que eu tenha experiência melhor, é muito maior, né? Então, os caminhos, todos os caminhos nos levam à informação, a medicina baseada em evidências, porque é justamente isso que a gente vai continuar na assistência, como doula, né? Aí a gente tem profissionais que a gente pode pontuar, a figura do pediatra também, a figura da enfermeira obstetra, da fisioterapeuta, do psicólogo, então assim, do educador físico, são muitos nomes que a gente pode pontuar, para juntos ajudar essa mulher a ter uma experiência melhor e consequentemente com menos violências, né? Ou sem violências, que é o que a gente vai idealizar, e experiências positivas, né? De saber que aquele dia que ela recebeu o filho dela foi importante, ela foi respeitada. Uma mulher, ela nunca vai esquecer a forma como ela foi tratada durante o trabalho de parto, durante o pós-parto dela, durante a gestação. Às vezes um comentário ali que foi feito feriu aquela mulher de alguma forma e marcou. Faz toda a diferença o comentário. E trazendo até um relato pessoal, com relação, por exemplo, à amamentação. A Laís, ela tem um trabalho muito importante na amamentação, né?
E aí, em regra, a gente acredita assim, eu não tenho leite. E de fato, assim, quando o neném nasce, eu falava assim, mas não tá saindo. E aí li o João Gabriel lutando, né? E eu dizia assim, não tem leite. E aí chegou uma pediatra também posteriormente, e falou assim, não existe isso, Sueli. A gente vai fazer sair leite daí. E aí foi isso, esse trabalho mesmo de formiguinha. E colocar assim, você tem leite. E aí quanto mais que eu poderia ter leite, quanto mais ele sugava, e era aquela luta, não tem leite, aí ele sugando, até que o leite jorrou. Então são questões, como vocês falaram, de entender o trabalho. Quando o profissional ele faz um trabalho bem feito, nós, mulheres, né, a gente acaba assim, eu sou capaz, isso vai dar certo, porque o nosso corpo é fisiológico. Exato. Só precisa que a gente, de fato, foque naquilo para que dê certo. Então, uma pergunta que eu faço, e acho que é até um pouco assim, existe isso de não ter leite? É uma dúvida que eu acho que toda mulher tem. Tem isso? Não tenho leite? Não tenho. Agora eu vou responder. O que pode a gente, né, ter ali nesse cenário é uma baixa produção de leite, né, dependendo ali de fatores fisiológicos da mulher. Por exemplo, uma mulher que passou por uma bariátrica, uma mulher que tem uma mama diferente ali, tem já fez redução tuberosa, de mama, já fez a mastopexia. Isso, uma mulher que já fez redução de mama, mas isso não é uma sentença, tá bom? Mas em regra, todas as mulheres vão ter sim leite. E são casos isolados. Por isso que a gente avalia, estuda no pré-natal, informa. Na educação perinatal, quando a gente faz o acompanhamento com as famílias, né, a gente tem aula que vai falar só sobre a amamentação. E quando o bebê chega, a gente recapitula esses passos, né, ali com o bebê real agora. Que uma coisa é você fazer com o bonequinho, né? Sim. Posicionar ele no peito. Tá paradinho. Não tá chorando. Não chora. Não tá chorando. Então, depois que esse bebê nasce, né, inclusive, a nossa assistência enquanto doula, a gente fica dando os cursos ali, informando durante a gestação, durante o parto, seja normal, seja cesariana, e também no pós-parto, a gente vai ficar com aquela mulher ali. Tem muita mulher que fala assim, eu não vou ter dor porque eu vou ter cesárea. Sim. Agora eu vou fazendo a minha propaganda, né? Mas eu digo que a mulher que mais precisa de uma doula é a que passou por uma cesariana. Verdade. Porque ela não consegue posicionar o bebê. Depois do parto ali, o acompanhante sai. E tem a lei do acompanhante também, que nós precisávamos pensar aqui também desse contexto, não é? Que negar o acompanhante é violência obstétrica. É violência obstétrica. Então a mulher fica ali, muitas vezes, ela não tem como ela pegar o bebê. Então ela vai precisar dessa assistência. Então a gente vai ficar no pós-parto imediato, às vezes 2 horas, 3 horas, ajudando ali nesse processo mesmo, para esse bebê mamar. Vou também depois no outro dia, né, ajudar ali no banho, com o bebê também. Então a gente vai dar essa assistência para que essa experiência também da amamentação seja a melhor possível. Com relação à lei do acompanhante, doutor, já está muito posto, claro, esse direito, ou ainda precisamos lutar para fazê-lo valer? A gente sempre tem que reafirmar esses direitos, sempre. Não dá pra gente esquecer eles e achar que tá tudo certinho. Porque realmente vai existir alguns cuidados a mais e vai levar essa paciente dentro pro centro cirúrgico e vai deixar ela numa salinha sozinha. Ou a logística do hospital é diferente em relação a primeiro entra a paciente, depois entra o acompanhante. Então tudo isso a gente sempre vai precisar recapitular, analisar cada situação, né, pra ter estratégias de não deixar essa paciente sozinha em nenhum momento, né? Saúde e bem-estar é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Até 2030 temos que chegar lá com alguns objetivos para serem alcançados. E eu tenho pesquisado muito sobre isso, especialmente sobre o racismo obstétrico. E eu gostaria de fazer um recorte especial com relação a isso. O senhor já se deparou com alguma situação? Nos explique melhor, para quem está em casa, compreender racismo obstétrico. Que nomenclatura é essa, né? É triste a gente falar sobre isso, mas que é uma realidade mesmo, né? Culturalmente falando do Brasil, nosso povo, ele é um povo bastante misturado,
mas que existem essas narrativas de que existe muito mais racismo para pacientes negras, né? Pacientes negras, pacientes que vêm de uma classe social mais baixa, né? Pacientes que têm menos nível de informação. Então, sem dúvida nenhuma, são pacientes que vão sofrer muito mais em relação ao racismo obstétrico. O que seria? Você é negra, você aguenta mais dor? Você é negra, você aguenta mais dor, não precisa. Ou então não precisa falar, né? Só deixa. Não precisa de anestesia, né? Então. Eu queria até fazer um adendo. Porque quando a gente vai na história do Brasil, eu sou historiadora, então, quando a gente pontua esse assunto, foi uma construção muito longa, né? Então, os escravos, como é que as escravas tinham seus bebês? Sozinhas ali, né? Então, foi construída essa ideia de que negra consegue ali administrar a dor, aguenta, é mais forte, né? Então, hoje tem em muitos lugares que a gente ainda vê essas práticas de não vamos anestesiar, não. Às vezes faz episiotomia, não precisa nem anestesiar, porque vamos fazer assim, costurar, se anestesiar. Então, você ainda existe, sim. Às vezes não dá nem a assistência que deveria, por essa construção ali, né? O nosso país ele é marcado por um período muito grande de escravidão. Então, a gente ainda tem essas práticas, essas marcas. Inclusive, o Brasil perdeu uma paciente, a Aline Pimentel, em 2002, justamente em razão desse tipo de violência. O país foi condenado internacionalmente. E aí nós temos movimentos do governo federal justamente para que se reduza a mortalidade materna e neonatal. Temos a Rede Aline, né, em substituição à Rede Cegonha. Qual o olhar de vocês com relação a isso? São passos necessários para esse enfrentamento? Sim, eu acredito que quanto mais ações nesse sentido, mais a mudança de mentalidade. Porque se eu não tenho métodos ali do governo, encorajamento, as mulheres vão passar por isso cada vez mais. Sim. Então, muitas vezes precisa de uma situação mais drástica para que eu tenha um olhar mais atento do governo, né? Mais ideias e soluções, estratégias. Então, eu acho que a Rede Aline ela vem realmente melhorar essa assistência, né? O governo ele vai trazer isso e isso vai permear nos municípios, vai chegar nas capitais, depois nos municípios e vai melhorar. Né? Porque, veja, muita gente vai dizer que não quero parir no SUS, eu tenho medo. Podem fazer o que quiser, eu prefiro ir para a rede privada. Mas a gente vai ter essa assistência mais criteriosa no SUS. Bom, nós perdemos a Aline Pimentel em razão do racismo obstétrico. Agora temos a Rede Aline em sua homenagem e o que se espera é que outras Alines não passem por isso. A meta é a redução em 25% de mortalidade materna até 2027 e esse é um papel de todos nós. A intenção aqui no PodJus não foi apenas apontar o vilão, o médico ou a equipe que ali está com ele nesta violência. São tantas as situações que podem acontecer e nos chocam até a morte como resultado. Mas, principalmente, trazermos esse tema para a conscientização. Aqui a medicina, o direito e o ser humano caminhando juntos. E nesse momento tão especial que é a chegada de uma criança, não é? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso PodJus. Foi excelente conversar com eles, não foi, Suelen? Maravilhoso, muito obrigada pela presença. E vocês podem agora deixar as considerações finais de vocês. Agradeço o convite, foi uma experiência muito interessante, eu me senti em casa aqui. Que bom. Acompanhei a Suelen, conheço também o trabalho da Rose, o Pedro também, que é um parceiro, então assim, me senti literalmente em casa e foi uma conversa muito gostosa, né? Gosto muito de ouvir o Pedro falar, Rose também, você, então eu espero que as mulheres gostem também, colham informações e nos procurem, se tiver qualquer dúvida, né? Pode ir lá no nosso Instagram,
que estamos aqui para ajudar e para somar, né? Para que mais e mais mulheres tenham experiências positivas de parto, né? Esse é o meu desejo. Gente, se me deixar falar aqui, eu falo o dia todinho sobre o tema de obstetrícia, que eu sou muito apaixonado. E é exatamente sobre isso, e eu agradeço muito a oportunidade de vocês, porque o que mais a gente quer é difundir conhecimento. O que mais a gente quer é diminuir mortalidade. O que mais a gente quer é que a experiência de parto, tanto normal como cesariana, seja a melhor experiência da vida da mulher, porque o parto, o nascimento de uma criança é uma coisa sublime, linda, maravilhosa, né? E isso que a gente está fazendo aqui hoje é de fundamental importância para todas as mulheres, né? Se a gente for falar de informação, é exatamente isso que a gente passou aqui. Quanto mais você estudar, mais preparada você está, mais empoderada você está e maior chance de sucesso você vai ter em todas as questões da sua vida, né? A parte de violência obstétrica é uma cicatriz muito grande na obstetrícia brasileira que a gente precisa combater. Existe muito médico que comete violência obstétrica e nem sabe, né? E aí é isso que a gente está aqui fazendo, explicando, né? Fazendo com que esses profissionais entendam que aquela prática não é mais viável, que esse profissional se atualize, né? Que ele veja seus conceitos, que ele estude mais, que ele se atualize mais, que o governo coloque os seus olhos para isso, né? Para a gente ter cada vez mais práticas alinhadas à boa medicina, né? E com isso a gente cresce como sociedade, né? Sim. Então é exatamente esse o nosso lema e nosso princípio. Eu faço parte também da supervisão da residência médica de ginecologia e obstetrícia, então eu estou lá ensinando residentes a serem obstetras, né? E é isso que a gente também quer, plantar essa sementinha no coração de cada residente, para que nossos futuros profissionais também sejam profissionais alinhados, atualizados e empáticos, para que nossa sociedade cresça cada vez mais. Essa é a meta. Essa é a meta. E vamos colaborar com a ONU para alcançar esse objetivo aí, né? Exatamente. Fazendo essa parte. Sim. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada por compartilhar conosco o conhecimento de vocês, dizer que é uma honra ter profissionais como vocês, viu? Assim como muitas gestantes que eu conheço, falam assim, se no dia que eu for parir eu tiver o Dr. Pedro no meu plantão, é uma honra ter vocês, dizer que vocês mudam vidas, né? Deixa a nossa experiência, assim, significativa, do momento tão importante na vida de cada mulher, tá? Precisamos de mais profissionais como vocês. Obrigado por existirem. Ok, eu também gostaria de agradecer mais uma vez e dizer a vocês que nós estamos juntos neste enfrentamento. Se você que acompanhou o PodJus parou aí um pouquinho e pensou, acho que sofri violência obstétrica, talvez seja o momento de você estudar um pouquinho mais sobre esse tema, buscar um profissional e fazer valer o seu direito. Direito é direito e tem que ser respeitado. Eu encerro aqui também agradecendo não somente os nossos entrevistados, mas também o apoio do Instituto Nacional de Educação Perinatal e Saúde, o curso de formação e capacitação de doulas e educadoras perinatais. Acreditem, eu estou estudando sobre isso também. Afinal de contas, para o enfrentamento sobre violência obstétrica, você precisa conhecer todos os atores que estão neste contexto. Muito obrigada, o INEPS, pela colaboração com tantas informações relevantes. Encerramos aqui mais um PodJus, nos encontramos no próximo e fique atento e atenta. Violência obstétrica, jamais. Vamos fazer a nossa parte.